Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Sargento Souza Lima e eu vou dar continuidade ao conteúdo. Então, na última aula, a gente finalizou o módulo 6, falando ali sobre backup e segurança. Já no módulo 7, como eu já tinha dito, a gente não vai ter um caráter avaliativo nesse módulo, mas vai ser a título de conhecimento, que é como desenvolver extensões para o Joomla. Detalhe que eu não falei na última aula é que após a gente realizar ali a restauração do backup do Joomla, a gente precisa só conferir se o arquivo kickstart.php foi removido da raiz do nosso projeto. Então, sempre faço essa validação para evitar problemas ali também de segurança. Como esse é um conteúdo um pouco mais voltado para desenvolvedores, eu vou apenas inserir o assunto para não ficar muito longo. Okay? Então vai ser apenas um overview assim para ver como que a gente desenvolve. Então, primeiro eu vou começar demonstrando como criar ali um módulo. Eu vou criar uma pasta aqui. O primeiro detalhe é que o Joomla, por padrão, ele reconhece as pastas, né, os arquivos, né, começando como mod underline nome do módulo ou com underline nome do componente. Então, o primeiro detalhe é que para a gente criar um módulo, a gente vai colocar mod underline mod exemplo. Eu vou abrir meu editor de texto aqui, que é o VS Code. Vamos aproveitar aqui nas extensões. Vamos instalar uma extensão de PHP, que é o IntelliSense, esse aqui. Ele vai reconhecer ali nosso código PHP para a gente poder trabalhar. O Joomla, ele precisa de um arquivo de configuração e ele precisa de um arquivo principal, que é onde a gente vai lidar, né, onde a gente vai realmente trabalhar com o módulo. Então, o primeiro arquivo que eu vou criar aqui, no caso, como é exemplo, é mod underline exemplo.xml. Esse mod exemplo.xml, esse arquivo .xml que a gente vai ter, ele tem que ter algumas configurações mínimas, né, alguns parâmetros mínimos. Então vamos colocar aqui XML, version. Tudo isso tem na documentação do Joomla, tá? Tanto da versão 3, que é uma documentação antiga, mas serve como base, alguns arquivos vão permanecer os mesmos, quanto para a documentação do 5, que aí é uma documentação diferenciada, mas o modelo de interação é o mesmo, né? Que é o modelo MVC. E para essa nossa primeira versão, vamos colocar aqui que o método é o install. Okay, vou ver se eu acho uma extensão de XML. Ok. Então, o primeiro parâmetro aqui é o name. Qual vai ser o nome do nosso módulo? Ok? Então, pode ser módulo exemplo. Aqui a gente vai colocar o nome. Então, vou colocar aqui Sargento Souza Lima. Creation date. Vamos colocar a data de hoje, 10/3/2024. É apenas independente, eu poderia colocar aqui 10 de março de 2024, também ele vai funcionar. A license. Outro vai ser o author e-mail. Opa, author e-mail. E aí a gente pode colocar um CTA, arroba um CTA.ed.mil.br.
apenas como teste mesmo. Veja, aqui a gente vai colocar 1.0.0, ok? Description, esse description vai ser aquela descrição que aparece quando a gente vai selecionar o módulo. Não sei se vocês se lembram que eu fiz a leitura de um módulo que era do Articles Newsflash e também de um outro. Então aqui que vai aparecer. Então vou colocar aqui, esse módulo é um teste de implementação. Aqui no namespace, nós vamos colocar qual namespace que o nosso componente vai ocupar. Então, sempre que a gente quiser utilizar ele, a gente vai no caminho, né, na pasta. Aqui no Files, aqui começa já uma parte importante. A gente vai declarar todos os arquivos que nós vamos utilizar no nosso projeto, bem como todas as pastas. O Joomla, ele necessita de pelo menos uma pasta que é a tmpl. Então a gente vai criar ela aqui, tmpl. E dentro dessa pasta a gente vai ter um arquivo que é o default.php. Okay. Então, e aqui também na raiz a gente vai ter o core, né, o principal do nosso arquivo, que vai ser o mod exemplo, que tem que ter o mesmo nome, exemplo.php. Então agora que a gente já criou esses arquivos, a gente vai precisar declarar eles aqui. Então tem aqui, ó, file name, e aqui a gente vai falar que é o mod exemplo.php, que é esse arquivo aqui. Então a gente está declarando ele e relacionando ele com o módulo que a gente está criando, ok? Folder, ou seja, a gente vai declarar agora uma pasta que vai ser a tmpl. Existem, por exemplo, se eu quiser criar um arquivo SQL, SQL, né? Então tem que eu declaro SQL, falo qual que é a pasta, falo qual que é o arquivo, e durante a instalação do módulo, ele já vai criar, ele já vai fazer a rotina, né? Não que ele vai criar necessariamente, mas ele já vai criar a rotina do nosso banco de dados. Mas é mais ligado a componentes, né? Os módulos não vão ter essa finalidade mais aprimorada, ok? Seguindo aqui, uma outra tag é a help. Aqui. Quando a gente vem aqui no Últimas Notícias, a gente vai querer configurar, né? Fazer essas configurações. E como que a gente vai definir isso? Através desse parâmetro aqui, que é o config. Ok? Então a gente vem aqui, declara primeiro o field. E agora a gente vem declarando cada um. Por exemplo, ó, field set. Ok? Agora a gente vai colocar os campos. Por exemplo, aí existem vários campos que a gente pode utilizar. Por exemplo, pode ter o campo tipo text. Então a gente vem aqui, declara um campo field. O label é o nome que vai ser exibido lá para o usuário. Existem vários parâmetros, eu já vou mostrar a documentação. O label vai ser se a gente quiser ver quais são os parâmetros aceitos, ou seja, a gente pode interagir até com as mídias do nosso site, tá? É só pesquisar por Standard Form Fields Types. Por exemplo, Color. A gente pode selecionar um seletor de cor. Ó, na versão 2.5 e acima.
help site, hidden, list. Então, o list oferece um drop-down, né? Uma lista estilo cascata para padrões pré-definidos, né? Personalizados. Item de menu, ou seja, a gente pode interagir com os menus, que foi mais ou menos o que eu fiz ali com o botão de leia mais ali. Vamos ver aqui, ó. Telefone. Então ele tem vários, ó. Então vamos ver aqui, por exemplo, o color, pode ser o color mesmo. A gente vai clicar, ele vai dar um exemplo, ó. Field name background color, type color, default ou seja, também pode definir um valor padrão. O format RGBA, ou seja, permite transparência. E aqui, no caso na letra maiúscula aqui, são variáveis de ambiente que são configuradas para os idiomas. Então, acredito que não seja necessário porque a gente pode colocar diretamente, mas caso houvesse um arquivo de configuração de idioma, né, ele puxaria isso. Eu vou demonstrar ali quando a gente acessar o nosso projeto do Joomla. Então vou até copiar esse aqui mesmo. Vou inserir aqui no nosso projeto. Então temos um field ali e temos outro aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Esse label eu vou colocar cor. O mais importante é que tenha o mais importante é que se tem aqui, ó, o name background, o name, né? O name e o tipo são os principais. O resto ele preenche ele sozinho, ok? Então nessa documentação a gente vai encontrar tudo que é necessário para a gente criar um arquivo. Vamos passar aqui rapidamente para o mod exemplo.php. Aqui nós vamos inserir o código PHP que vai interagir com esse módulo. Então a gente precisa, por padrão, define. A gente vai precisar definir essa extensão aqui, que é a JExec. E aqui, por exemplo, a gente pode começar a trabalhar com os nossos itens, né, com os nossos módulos. Eu vou criar uma classe aqui, vou criar um div. Então, aqui a gente pode definir a classe, a gente pode interagir com as classes do nosso projeto, ou então a gente pode definir classes novas. Aqui no caso eu vou criar uma div só para poder deixar realmente só para separar o nosso conteúdo. Tá? Então, div. Aqui a gente pode exibir o nosso parâmetro de cor, como? Utilizando PHP. Então vou colocar aqui no H1, então, a gente vai exibir o nome que for configurado lá. Então, no caso, qual que é o nome? É exemplo text. Então, vem aqui. Então, agora esse nosso módulo ele vai exibir dois cabeçalhos, né? Um H1 que vai exibir esse exemplo text e aqui no H2 ele vai exibir a nossa cor, a cor que foi selecionada ali, ok? Então agora nós vamos salvar tudo isso. Nós vamos até a pasta, por exemplo, vamos compactar para zip e agora vamos no Joomla. E vou arrastar aqui. Ó, esse módulo é um teste de implementação, que é o que a gente colocou aqui, ó,
no description. Então vamos voltar agora no site Modules. Ó, já tem aqui, ele já, quando a gente carrega o zip, ele já aparece aqui. Então já tem até o nome dele. Vamos publicar. Agora vamos nas configurações dele. Menu Assignment, a gente vai colocar todas as páginas, começa um teste. Preencha, Sargento Souza Lima. A cor, a gente pode selecionar a cor aqui. A posição, vamos colocar no Content Bottom. Vai ser no final do Content Bottom, ou seja, depois na seção de aniversariantes do mês. Nossa página ela está assim atualmente. Deixa eu atualizar que esse aqui estava das primeiras aulas. Nossa página ela está assim atualmente. E o que nós vamos fazer? Vamos salvar. E vamos atualizar. Olha lá. Aparece o nome e a cor. Então, com isso, a gente já consegue ver, consigo colocar as classes, nossos arquivos, né, consigo personalizar, consigo interagir. Só que esses dados eles não ficam salvos no banco, né, eles ficam salvos aqui no módulo. Mas eu quero fazer uma atualização. Ok, vamos inserir um novo campo aqui no nosso arquivo, que pode ser um list. Então a gente vai passar aqui para uma versão 0.1 e vamos trocar aqui de install para upgrade. Então com isso ele vai atualizar ali o nosso código. Vamos fazer o seguinte aqui também. Então com isso, se a gente definir como sim, ele vai exibir o nosso trecho de código. Ok? Vamos salvar tudo isso. Agora a gente volta aqui. Vamos apagar esse. Vamos comprimir novamente. Já salvou. Vamos às extensões de novo. Configuração básica. Ó, agora ele já aparece aqui. Então, por padrão, ele está configurado como exibir. Vamos salvar aqui. Então ele vai estar exibindo. Agora, se não quisermos exibir, vamos trocar aqui não exibir. E agora já some o trecho de código. Então percebam como é simples a gente ir fazendo essas atualizações, esses melhoramentos. Um outro detalhe que eu quero apresentar é que dentro da nossa pasta do Joomla, aqui na nossa pasta raiz do Joomla, a gente pode também ir configurando os nossos módulos. Né? Então tem aqui, ó, mod aniver, ó, aqui o mod exemplo, que foi o que a gente criou. Então aqui estão os arquivos. Se a gente fizer qualquer alteração aqui na nossa pasta do Joomla, ele vai refletir já diretamente no site. Ok? Então, com isso, vamos finalizar a aula de hoje. Esse aqui realmente é só para poder demonstrar as possibilidades. Não vai ser uma aula completa de desenvolvimento. Aqueles que compreendem PHP, HTML, CSS podem
podem colaborar ali, podem criar seus módulos, seus componentes, prestando sempre atenção com a questão da segurança, né? Nos componentes eu vou estar demonstrando ali que o Joomla ele funciona com o modelo MVC, é um modelo um pouco mais complexo sobre as interações, mas é realmente para a gente criar um ambiente colaborativo, ok? Dentro dos nossos canais de comunicação, seja no Discord, seja ali no próprio GitHub, a gente trazer as ideias de melhoria e todos trabalharmos juntos nessa ideia. Então, essa aula realmente é só para demonstrar como é feito. Esse aqui é a configuração mínima, isso que eu mostrei aqui no nosso mod exemplo. É uma configuração mínima para a gente criar um módulo. Existem várias outras possibilidades, mas eu realmente me disponho aí a colaborar com as ideias aí e sugestões de todos. Então, muito obrigado pela atenção e bons estudos.